Foi uma grande mudança para uma garota do campo. Como eu vou me mudar para a cidade grande? Mas eu precisava de uma mudança na minha vida. Sentiria muita falta da minha família, mas queria ser independente e viver as experiências que viver na capital poderia me proporcionar. Foi difícil para os meus pais assimilarem, mas, felizmente, eles me apoiaram desde o primeiro segundo e depositaram toda a confiança em mim. O fato de ter a aprovação deles foi algo muito importante para começar minha mudança. Então, nervosa, mas muito animada, me mudei para Nova York. Eu me imaginava como uma mulher de negócios moderna e tinha grandes planos para o futuro. Eu tinha economizado uma boa quantia de dinheiro de anos morando com os meus pais. E agora, planejava usá-lo para abrir a minha própria chapelaria. Mas, primeiro, eu precisava renovar meu guarda-roupa, já que as roupas que tinha eram de um estilo mais antiquado e clássico. Fui a um grande shopping para poder encontrar todo tipo de roupa em um só lugar. Depois de comprar vários vestidos, camisetas, calças e sapatos, fui até a seção de lingerie. Fiquei espantada com a quantidade de opções que havia. Transparências, rendas, calcinhas tão, mas tão pequenas que eu nem entendia a função de usar algo assim. Mas eu sabia que era apenas mais uma parte da minha educação rural que teria que acabar. Afinal, eu era uma mulher da cidade. Como eu estava hesitando entre duas opções, pensando se escolheria o sutiã mais conservador ou mais ousado, uma vendedora veio me ajudar. No início, eu nem percebi que ela era uma trabalhadora, porque ela não estava vestida com as roupas chiques que as outras usavam. Na verdade, a mulher parecia uma bruxa de um livro de histórias infantis. Mas minha reação deve ter sido óbvia no meu rosto, pois a vendedora me disse para não ter medo, que ela só estava lá para me ajudar se eu estivesse tendo dificuldade em me decidir. Fiquei envergonhada e, depois de me desculpar, perguntei a opinião dela entre os dois sutiãs. A vendedora agarrou sem pensar o sutiã mais ousado. Ela elogiou a minha aparência e me disse que essa peça me levantava e me sustentava melhor, deixando um decote muito mais bonito. Experimentei no vestido e pude ver a diferença a que a funcionária se referia. Nunca pensei que a roupa interior pudesse ser tão importante e que pudesse me dar tanta satisfação. Quando tirei e coloquei de volta na caixa, vi que tinha um padrão estranho na costura. Atrás de cada costura, havia uma estrela de 5 pontas, com um oval em forma de um olho no centro. Não dei muita importância, pois provavelmente era algo típico do estilista da marca e não queria mostrar meu pouco conhecimento com as roupas. Quando saí do provador decidida a comprar o sutiã, a vendedora que estava comigo tinha ido embora. Eu queria agradecê-la por sua ajuda, mas a verdade é que fiquei um pouco feliz por ela ter ido embora. Por algum motivo, aquela mulher me fez estremecer. Virei para outra funcionária e fui para casa, com um grande sorriso depois de um dia de compras completamente fascinante. Em pouco tempo, encontrei o lugar perfeito para montar minha própria chapelaria. Era uma área boa e movimentada, e o aluguel não era muito alto. Então, fui em frente com o meu projeto. Eu estava tendo muita sorte. A papelada progrediu rapidamente e finalmente consegui abrir meu próprio negócio. Demorou alguns dias para as pessoas perceberem a loja, depois que eu a decorei adequadamente. Assim que os primeiros compradores pararam em frente à minha pequena vitrine, comecei a ter grande procura pelos clientes, dando-me uma primeira semana animadora. Eu me senti um pouco boba pensando nisso, mas a verdade é que toda vez que eu colocava aquele sutiã novo, as pessoas, mas principalmente os homens, se multiplicavam na loja. No início, eles fingiam estar procurando um presente para a mãe ou irmã, e alguns realmente compravam, o que sugeria que a maioria parecia estar lá por minha causa. Eu ficava morrendo de vergonha quando via seus olhos indo do meu rosto para o meu peito. Acho que eu estava corando mais do que eles. Eu, que era uma menina tímida, comecei a receber tantos convites que ficou difícil administrar todos os meus compromissos. A vida sorria para mim, mas não sabia como pude esperar tanto para me mudar para a cidade grande.
Um dos meus primeiros encontros foi com o Polinésio, que me surpreendeu ao me levar ao Museu da História Natural para ver uma exposição do famoso Museu Cabot em Boston. A exposição em si era um pouco grotesca, mas Manuel, esse era o nome dele, era um amante de antiguidades. Alguns dias depois, outro jovem me levou para ver um espetáculo muito interessante, que era um cruzamento entre um filme e uma peça de teatro. Muitas pessoas na plateia deixaram o auditório atordoado, mas eu adorei a experiência. Minha vida social estava em pleno andamento e eu não conseguia contar aos meus pais sobre minha nova vida. O que eles pensariam com suas ideias antiquadas, saindo com todos aqueles homens? Não há necessidade de perguntar o que o reverendo, que era amigo da minha família, diria. Meus pais poderiam começar a se preocupar, e não havia necessidade disso. Percebi que os meus encontros ficavam mais apaixonantes nos dias em que eu estava usando aquele sutiã especial. Eu sei que parece estranho, mas aconteceu. Eu sei que me ajudava muito com a minha aparência, mas tenho que confessar que a atração que provocava era enorme. Às vezes, até eu coloco por vários dias seguidos sem lavá-lo, para não ter que esperar secar. O meu jeito de ser foi mudando muito. Não era só os encontros, é que eu até tomava uma taça de vinho de vez em quando. Eu, que havia sido 3 vezes vencedora do concurso anual de União Feminina de Temperança Cristã. Isso pode soar como exagero, mas havia sinais de alerta na minha cabeça me dizendo em alto e bom som: garota, vá com calma. Logo, meus sonhos começaram a me assombrar. Todas as noites me revirava angustiada e atormentada. No início, começou inocentemente. Sonhei com um dia em que comprei o sutiã na seção de lingerie. Revivi a compra com aquela vendedora que parecia uma bruxa. Esta cena que se repetia em meus sonhos parecia me preocupar muito, embora eu não soubesse por quê. Era como se partisse do princípio que havia alguma ameaça oculta naquele encontro. Eu não aguentava mais essa repetição interminável todas as noites. Então decidi agir. Sem saber o que esperava ganhar com isso, voltei ao departamento de lingerie para procurar a velha vendedora. De alguma forma, não me surpreendeu nada que não estivesse em lugar algum. Cheguei na mesma hora do dia em que a vi pela primeira vez. Mas ela teria outro turno naquela semana? De qualquer maneira, de qualquer forma, encontrei o gerente e perguntei a ele. Claro que ele não poderia me dizer como ela se chamava. Ninguém chama uma trabalhadora pelo nome. E se ela tinha alguma coisa escrita na roupa, eu não tinha percebido. Então, tentei descrevê-la. O homem me disse que não havia nenhuma funcionária com essa descrição. Ele me perguntou se eu tinha certeza de tê-la visto lá. E quando percebi, ele começou a deixar seus olhos pousarem no meu peito. Com uma cara feia, saí do shopping. Talvez a busca por aquela senhora fosse absurda. Quem eu estava tentando encontrar? Meus pesadelos estavam ficando piores. Aquela senhora ainda me visitava em sonhos. Mas não eram mais simples repetições daquele primeiro encontro. Ela começou a aparecer no quarto comigo, olhando para mim como se estivesse implorando para fazer alguma coisa. A princípio, não consegui dizer exatamente o que queria, embora soubesse que deveria ser algo errado. Mas, a cada noite, o sonho ficava mais claro e durava mais, de modo que finalmente pude ver para onde no quarto escuro ela apontava com a mão. Ela estava apontando para minha caixa de sutiã. O quarto estava escuro, mas podia ver claramente o sutiã que estava saindo da caixa, porque as costuras brilhavam assustadoramente ao longo do padrão em forma de estrelas nos bojos. Eu não entendia por que a minha imaginação insistia no sutiã. A velha bruxa queria muito que eu usasse meu sutiã. Não parecia haver nenhum mal nisso. E talvez, fazendo o que ela queria, ela poderia parar de me atormentar. Pelo menos, esses eram os meus pensamentos meio formados quando eu me levantei grogue da minha cama. Ainda em sonho, virei as costas para a velha e deixei a camisola cair no chão. Peguei o sutiã e comecei a prendê-lo. Apesar da escuridão e da sonolência, comecei a abotoar o sutiã com uma facilidade surpreendente. Era quase como uma força ou entidade invisível estivesse guiando meus dedos desajeitados.
Apesar do brilho estranho e inexplicável, o sutiã não parecia diferente. Virei-me para ver se tinha aprovação da velha bruxa, mas ela se foi. Agora, outra coisa havia tomado seu lugar. Comecei a gritar, mas o torpor da visão abafou o som da minha garganta. No lugar onde a senhora estava alguns momentos antes, havia agora uma coisa enorme em forma de barril, com que parecia ser uma estrela do mar brotando de ambas as extremidades do seu tronco, verticalmente sulcado. Acho que estava um pouco inclinado para não arranhar o teto de tão grande. De repente acordei. Foi um grande alívio, já que o sonho acabou. Mas o terror voltou quando olhei para o meu corpo e vi que estava usando o sutiã. Agarrei minha esperança de que tinha sonambulismo. Eu tinha acordado no meio da noite e me preparei para ir trabalhar como de costume. Mas eu não conseguia tirar o fato de que não tinha sido um sonho da minha mente. Então tive a ideia de ligar para o reverendo da minha cidade, um bom amigo, para contar o que havia acontecido comigo e pedir seu conselho. Certamente ele saberia me dizer as palavras que eu precisava para parar de viver aqueles pesadelos. Na hora do almoço, liguei para ele e, preocupada com a minha angústia, ele decidiu pegar um ônibus para conversar pessoalmente em poucos dias. Disse a ele várias vezes que não precisava fazer aquela viagem por mim, mas o homem insistiu em fazer. Quando desliguei o telefone, experimentei a maior sensação de calma em várias semanas. Consegui passar o resto do dia tranquila e mais relaxada. O desconforto voltava à noite, quando se aproximava a hora de dormir. Tomei alguns comprimidos recomendados na farmácia e não tive problemas para adormecer. No entanto, o efeito sedativo me fez dormir tão profundamente que nem meus próprios gritos me acordaram. Sonhei que estava na cama, que fui acordada por um estranho tubo sobrenatural, vindo da minha cômoda. Relutantemente abri os olhos. Eu sonhei que abria, e havia uma bruxa e a criatura. A velha riu, embora eu não pudesse ouvir um som, e veio até mim. Desta vez, não apenas acenou para mim, ela segurou algo com suas mãos, gesticulando para que eu pegasse. Foi um momento antes que meus olhos se ajustassem o suficiente à escuridão para me permitir ver o que estava segurando. Mas claro que era o sutiã brilhando como antes. Suas alças esvoaçavam suavemente, ansiosamente estendendo a mão para me segurar. Sem vontade própria, saí da cama, jogando de lado minha camisola. Fui até a bruxa e coloquei meu sutiã. De repente, tudo ao meu redor, os móveis, as duas presenças horríveis, até as paredes da sala desmoronaram e me vi caindo no vazio. No começo, eu esperava que fosse um desmaio de choque, mas uma cena começou a tomar forma para substituir a antiga. E embora eu não pudesse sentir nada firme sobre os meus pés, parecia que eu não estava mais caindo. Ao meu redor, por todos os lados, o que pareciam ser duas mandíbulas poderosas começaram a emergir da escuridão e começaram a se fechar sobre mim. Flutuando, comecei a me enrolar em uma bola. Quando enterrei minha cabeça em meu peito, notei que agora eu estava completamente nua. E imediatamente percebi que ele estava tentando me engolir. Eram as duas taças do sutiã da perdição, que cresceram em proporções fantásticas e se juntaram para formar uma esfera ao meu redor. E ali mesmo eu acordei, embora eu ainda não ousasse abrir os olhos. Eu esperava estar de volta ao meu quarto, mas eu sabia que não estava. À distância, pude ouvir ventos estranhos chicoteando furiosamente. Então, vieram os gritos aterrorizantes de demônios alados e sem rosto. Eu não conseguia mais manter meus olhos fechados, e a primeira coisa que vi quando os abri foi mais escuridão. Imediatamente, um brilho começou a crescer à distância. No início era apenas uma luz fraca, como um falso amanhecer. Mas então, uma forma começou a aparecer. Parecia um acúmulo de globos luminosos. Ao olhar mais de perto, a coisa que se aproximava de mim, percebi o que estava acontecendo. O sutiã se transformou em um portal. Agora, meus pensamentos e memórias estão confusos. Eu nem tenho certeza de como eu posso contar tudo isso, mas devo tentar compartilhar minha história com você.
O resto de mim está se dissolvendo rapidamente na massa gelatinosa. Mas antes que eu não exista mais e apenas meus seios permaneçam, deixe-me contar a minha triste história como um aviso. Aprenda com minha experiência. É tarde demais para mim. Mas não para você. Não coloque o sutiã da perdição. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!